Olá, pessoal. Boa noite. Todos prontos? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live. Eu me chamo Rafael, sou editor da IVU e também atuo como educador musical na Rede Municipal de Educação aqui da cidade do Rio de Janeiro. Para quem não conhece o trabalho da IVU, para quem está começando uma conversa agora com a gente, nós somos uma editora da área da educação, com livros da área da educação, e nós nascemos há mais ou menos 2 anos, apesar de a IVU já ser um sonho um pouco mais antigo. Nós temos como compromisso e objetivo disseminar conhecimento, contribuir com a reflexão sobre educação no Brasil e no mundo, trocar ideias, incentivar a troca de ideias e conversas, a inter e a transdisciplinaridade e também tornar o conhecimento mais acessível. Por isso, nós acreditamos que fazer essa live com a temática Educação em Tempos de Quarentena é uma oportunidade de debater e refletir sobre como a gente lida hoje em dia com a ideia do educar, sobre como a pandemia do coronavírus e toda essa questão da quarentena estão transformando a realidade e o dia a dia de estudantes, responsáveis, professores e escolas. E como todos nós podemos contribuir de alguma forma para minimizar os impactos dessas mudanças ou ainda para aprender alguma coisa com tudo que vem acontecendo, principalmente no que diz respeito à área da educação. Bom, para falar sobre o tema, nós trouxemos o convidado Thiago Ribeiro, que é professor do Instituto Nacional de Educação de Surdos, uma instituição daqui da cidade do Rio de Janeiro. O Thiago também é doutor em educação. E também a gente está contando com a presença da Sheila Martins, que é intérprete educacional do Departamento de Ensino Superior do INES, a mesma instituição em que o Thiago trabalha. A Sheila vai nos acompanhar nesses próximos 40 minutos, mais ou menos, fazendo a tradução da nossa conversa para Libras. Sheila, Thiago, agradeço imensamente por vocês estarem aqui em nome da IVU. E com isso eu passo a palavra para você, Thiago. Bom, boa noite. Vou começar em Libras e depois continuar em português. Boa noite, meu nome é Thiago, meu sinal é esse. Eu sou professor dos anos iniciais no INES, e aonde eu ensino para jovens e adultos também. Aqui eu vou tentar sentir um pouco, eu sinto um pouco incomodado, né? Mas eu vou tentar traduzir. Sua sinalização está saindo um pouco meio travada para mim, Thiago. Tá, tudo bem. Eu vou continuar em português. Eu estava sinalizando que eu sinto um pouco de medo de apresentar-me em língua de sinais também, ainda, apesar de saber da importância disso, e quero começar agradecendo a Sheila por estar proporcionando que a gente possa ser também compreendido em língua de sinais, né? Infelizmente, a gente sabe que no Brasil a garantia da língua de sinais ainda é uma luta constante da comunidade surda. E quando eu digo comunidade surda, eu estou falando dos surdos e dos ouvintes que estão juntos na luta também. E, enfim, queria começar por aí, dizendo que a gente está vivendo um momento de bastante complexidade, de bastante angústia, insegurança, incerteza, mas é um momento também de bastante aprendizado, né? No Instituto de Educação de Surdos, que é onde eu tenho o prazer de trabalhar junto com Sheila e com outros colegas queridos que estão nos acompanhando, inclusive, nessa live, a gente tem se desafiado a pensar a educação nesse momento de quarentena, porque é um momento de tensão, de angústia, enfim, não só para os professores, mas para os estudantes, para as famílias dos estudantes, né, para os profissionais de uma forma geral. E hoje eu acredito que esse momento que a gente vive é uma oportunidade para a gente parar um pouco e pensar sobre isso, do que é o educar e do que é a educação, né? A gente vê pelo Brasil, em muitas redes,
uma preocupação exacerbada com a produção. Acho que isso é uma marca dos nossos tempos, de ter que produzir, quase não se afetar, não se deixar tocar por aquilo que a gente produz, né? Então, a gente vê, mesmo na educação infantil, um monte de escolas mandando um monte de atividades, folhinhas, os alunos fazerem em casa, né? E aí talvez valha a pena a gente pensar nesse contexto que ensino e educação, embora sejam muito próximos, não são a mesma coisa, né? E aí eu queria pensar nesse momento de quarentena, especificamente sobre isso da educação, que educação também tem a ver com o ensino, mas não se limita a ele, né? E aí, talvez esse momento da quarentena, pelo menos o que a gente tem discutido lá no INES, é o que eu vejo sendo discutido em outros coletivos docentes também, com os quais eu tenho contato, tanto aqui no Brasil, quanto na Argentina, na Colômbia, no Chile, que tem colegas nos assistindo agora também, e eu agradeço pela presença de todos, de todas e de todos, é que talvez seja um momento muito rico e potente para a gente pensar o educar como uma maneira de estar junto, uma maneira de ser comunidade, de ser uma constelação mesmo, sabe? Da gente poder conversar, de estar com o outro, de perceber o outro, olhar, de se dar mais calma e de sentir tudo isso que a gente vive, de conhecer novas histórias, outras possibilidades, né? Então, assim, a educação transborda a escola, não é só responsabilidade da escola. Acredito que a educação é responsabilidade de todos, um desafio de todos, e acredito que esse momento é um momento muito especial para podermos fazermos dos nossos lares um espaço também de transbordamento da escola, né? Então, assim, essa live a proposta é que a gente possa conversar um pouco, trocar ideias. Queria também escutar visualmente, né, um pouco, vocês que estão acompanhando, que mandem perguntas, mandem provocações, pontos de vista, através de mensagem, e a gente poder ir conversando a partir das mensagens que chegam, né? Nesse momento, eu não sei quantas pessoas nos acompanham, não sei se Rafael tem esse dado. Sim, por enquanto são 29 pessoas assistindo. Bacana. Então eu gostaria de que a gente pudesse começar a conversar um pouquinho, uma conversa breve, mas uma conversa sobre possibilidades nesse momento de quarentena, de estar vivendo com as crianças em casa, nos lares, as próprias escolas. Tem todo um movimento das escolas tentarem, de alguma maneira, estarem presentes no sentido de atenuar a angústia, de atenuar um pouco esse momento de incerteza, esse momento em que a gente fica um pouco descontrolado com os horários, com as rotinas. E, educativamente falando, eu compreendo e eu vejo que tem sido compreendida a educação como uma possibilidade, né, um exercício de descoberta de si, de descoberta do outro, de descoberta da gente na relação com o mundo. Então, eu fico pensando, a partir de muitas perguntas, né, que colegas, ouvintes e surdos me fazem, mas o que eu posso fazer com a criança em casa? Porque também acaba virando um momento de tensão, né? Às vezes, o trabalho que chega da escola, se a gente pensa na realidade dos surdos, né, dos estudantes surdos, infelizmente, no Brasil, a maioria das famílias, pais de surdos, não sabem língua de sinais. Então, assim, que educação que é possível nesse momento de quarentena, em casa, onde o estudante surdo, muitas vezes, não tem reconhecida, não tem a possibilidade de se expressar, de se relacionar na sua língua, né? Então, assim, é um momento para a gente pensar, para a gente refletir, inclusive sobre a educação de surdos, o que é isso de uma educação bilíngue de surdos, onde a língua de sinal não é a língua de instrução, a língua de comunicação, é a língua de conforto.
E, nesse momento, então, essa é uma defesa pela qual, inclusive, eu gostaria de dizer que o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o coletivo dos professores do qual eu faço parte, não o Instituto, o Colégio de Aplicação, né? A gente decidiu que é um momento não de ensino, mas de educação. E com isso a gente quer dizer, por exemplo, que é possível um momento mais lúdico, um momento mais informativo, um momento mais interativo das famílias, dos pais, das mães, dos irmãos, enfim, as crianças em casa, né? Por exemplo, a gente tem a TV Inis, que o sinal é esse aqui. A TV Inis é uma TV totalmente pública, gratuita e acessível através da internet para surdos e ouvintes, com programação diversificada e que tem, inclusive, muita programação infantil e educativa. Uma delas é o De Olho na Ciência, cujo sinal é esse aqui. São programas interativos, interessantes, com curiosidades científicas, pensados para as crianças, né? Então, assim, quando a gente está falando hoje de possibilidades educativas no lar, a gente não está falando da página do livro didático, a gente não está falando da atividadezinha, do questionário para o estudante responder, mas a gente está falando de alargar, de espichar pontos de vista também, né? De poder ter contato com a literatura, ouvir e ver histórias, conhecer novas histórias, conhecer outros pontos de vista, né? A gente está falando da possibilidade de assistir juntos, por que não, um programa na televisão, que seja a TV Inis, que seja outro, o YouTube tem um monte, na própria TV tem um monte, e conversar sobre. Conversar é revolucionário, mas é muito difícil. A gente fala muitas coisas, mas não sei se a gente sabe conversar. Eu mesmo estou aprendendo, né, a conversar. Nesse momento de polaridade em que o nosso país se encontra, em que alguns chegam ao absurdo de comemorar o assassinato de algumas pessoas, e aí, independentemente de posicionamento político, eu acredito que a educação é também uma possibilidade da gente aprender a olhar para o outro com um olhar que vê no outro dignidade, humanidade, né? Então, assim, é a possibilidade desse momento da gente conhecer um pouco mais as nossas crianças, os nossos pares em casa, escutar um pouco, porque conversar é muito mais escutar do que falar, né? E quando eu falo de escuta, eu não estou falando de ouvir. Ouvir e escutar, para mim, é diferente. Escutar tem a ver com prestar atenção, com um olhar sensível para o outro, né? E inventar. A gente fica pensando tanto o que seria bom para as crianças, o que não vai ser bom, e por que não perguntar para as crianças? O que elas desejam? Que curiosidades elas têm, né? Inclusive, Thiago, na esteira do que você está falando, tem duas perguntas aqui que já surgiram entre os usuários que estão online assistindo a gente, que se alinham à sua fala. Eu vou tentar fazê-las aparecer aqui na tela. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu posso lê-las, sem problema. Tá. Primeiro surgiu uma pergunta em espanhol, de Luiz Maria Uribe Baldin. Ela está perguntando sobre se aqui na quarentena no Brasil, nas escolas e nas universidades, há algum tipo de acompanhamento virtual. E também, logo após, a Letícia Freitas, ela comentou que o sobrinho dela estuda em uma escola particular, que sempre foi um ótimo aluno, mas agora chora quando começa a instrução online. Está odiando a escola. Eu tenho a impressão de que isso tem um alinhamento muito grande com o que você está falando, da educação como acontecimento que está muito embasado na copresença. E, obviamente, a gente perde muito disso numa situação dessa. Você quer comentar alguma coisa sobre essas perguntas? Quero sim. Primeiro, saudar a Luz. Luz, um prazer que esteja aqui com nós. Bom, vou falar em português mais pausadamente para que possa compreender. O Brasil é um país do tamanho de um continente, né? Então, nós temos muitas realidades. Nós temos desde interiores, onde o coronavírus ainda não é um risco grande,
e que a vida, apesar da pandemia, segue uma, entre aspas, normalidade como possível. E a gente tem cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais ou outras cidades que a gente está entrando em um contexto muito complexo. Aqui, como na Colômbia, acredito que na América Latina, de uma forma geral, né, a desigualdade é um vírus que já está aí há muito tempo, né, tem produzido efeitos muito nefastos sobre as pessoas, sobretudo as pessoas de classe popular, as pessoas negras, as pessoas surdas, né? A gente sabe que a desigualdade não ataca as pessoas de uma forma igual, né? Quanto mais abastadas as pessoas, menos elas sofrem com isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Que algumas escolas, escolas privadas de dinheiro, estão conseguindo fazer determinado acompanhamento, e até algumas redes públicas também, em alguns determinados lugares mais do que outros. Mas a gente tem escolas no Brasil que não tem internet. 44% dos lares brasileiros não tem internet. Então, assim, por mais que haja um esforço de uma tentativa de acompanhamento, a gente esbarra nesta questão, que é uma questão que está aí antes da pandemia e que, infelizmente, vai continuar depois, porque a gente também enfrenta na América Latina uma política transnacional de extermínio da educação, né? Então, assim, na pandemia, a gente está vendo um pouco os efeitos disso, e a gente está discutindo aqui possibilidades, por exemplo, educativas mais lúdicas, mais amplas, mandar proposta de vídeos para serem assistidos, de jogos, de atividades lúdicas, mas muitas vezes nem isso é possível chegar. Ou porque o estudante não tem internet em casa, ou porque os professores não têm formação para isso, ou porque a própria escola, né? Porque também não é só porque o professor não queira, às vezes o professor não tem formação, às vezes na sua Exatamente. Essa questão da quarentena atinge a todos, né? Todo mundo está sendo confrontado com uma impossibilidade de controle, está todo mundo sendo confrontado com uma imprevisibilidade. Isso não é diferente, né, para nós, professores. Para nós também, essa realidade representa um desafio. Eu posso falar um pouco também da concretude da minha experiência. Eu, como professor de uma escola pública aqui na cidade do Rio de Janeiro, professor de uma rede, que é a maior rede de educação pública gratuita da América Latina. Na minha escola, na escola onde eu trabalho, essa estatística que o Thiago apresentou, de 44%, ela é percebida. Nós percebemos que aproximadamente 50% dos alunos não têm tido acesso às atividades que nós temos proposto. E mesmo assim, essas atividades elas funcionam muito mais como uma possibilidade, uma tentativa de que o aluno não perca, o estudante não perca o contato com a escola. E aí, na esteira disso que eu estou falando, a gente tem um comentário da Ana Almeida. Ela se dirige diretamente a você, Thiago. Thiago, eu aposto no ensino à distância para não perdermos o elo com a escola, mas associado à reestruturação afetiva. Qual é a sua opinião a respeito? Oi, Ana. Então, sua pergunta é bem provocativa. Eu esgarço um pouco a ideia de ensino e gosto mais da ideia da educação à distância, né? Embora eu ache que para a educação básica, da forma como a gente tem hoje estruturado no nosso país as redes de educação básica, da forma como a gente tem a formação e a forma da realidade objetiva dos alunos, é uma opção que, embora não atenda a todos, traz algumas possibilidades. Não vou falar especificamente de educação à distância, porque aí eu acho que demandaria uma série de questões que são próprias da educação à distância, mas vou falar dessa possibilidade de usar o virtual como uma forma de um contato da escola com as famílias para manter isso que você fala, de que também é um trabalho educativo, de um suporte afetivo, um suporte mais educativo do que pedagógico. Eu acho que é fundamental.
teve outra pessoa, que agora eu já não me lembro do nome, que fala da criança que sempre gostou de ir para a escola, que é um bom aluno, e que, no entanto, agora está tensa, não está gostando das atividades da escola, né? Eu acho que isso é uma preocupação que a gente também tem que ter com a questão do à distância, que é a atividade educativa em casa e também na escola, né? De gerar tensão e não tensão. Então, assim, a gente tem todo o mundo, toda a casa, todos os estímulos, as brincadeiras, o tempo livre, e se, nesse momento, a escola estiver preocupada em que a casa se transforme numa extensão da sala de aula, aí eu estou completamente de acordo contigo, Ana, que aí a gente tem um problema muito sério, né? Que é gerar tensão, gerar desconforto, gerar falta de desejo. Eu acredito que essa carga de afeto que você traz, eu entendo assim, afeto não só como carinho, como sentimento, mas naquilo que me atravessa, que me desperta, né? Que me excita e que me provoca. Então, assim, acho que o desafio que a gente tem hoje, mais até do que pensar a educação à distância, é pensar a própria educação como um todo, né? Práticas e modos de viver o educativo em que a gente possa espichar nossos modos de ver o mundo, nossa forma de relacionar o outro e experimentar o conhecimento, né? Uma formação que é inscrita, em que o sujeito está com o corpo, está presente, está pensando, né? E que passa pela invenção. Às vezes a gente fala assim, parece, nossa, que coisa de outro mundo. E eu estou dizendo de uma coisa, às vezes coisas simples. Por exemplo, me perguntaram outro dia, em outra live, mas, por exemplo, da matemática, como é que é possível brincar ou trabalhar matemática de forma lúdica, né? Aí eu falei de uma coisa bem simples que eu gosto de fazer com meu sobrinho, por exemplo, de 5 anos, que eu fazia na escola com as crianças quando eu era professor de alfabetização, porque agora eu trabalho com jovens e adultos. É muito simples. Todo mundo tem em casa um pote, esse aqui é um pote de sorvete vazio, por exemplo, uma bolinha de papel, a gente bota em uma determinada distância, por exemplo, e brinca com a criança de acertar na cesta. Cada cesta vale 1 ponto ou 2 pontos e depois a gente soma. Você está brincando, você está abordando questão de um pensamento matemático, trabalhando a adição, por exemplo, sem precisar colocar a criança para sentar, para copiar, para pensar tabuada, enfim. Eu defendo essa forma de educação até na escola e, sobretudo, agora nesse momento de quarentena, sabe? A gente sentar, por exemplo, com a criança diante da janela ou ir para a janela, ver o céu, olhar com uma criança pequena, por exemplo, olhar as cores do céu, as formas das nuvens, conversar sobre elas, isso também é educativo, por que não? Né? Isso que tem escolas do município fazendo, a própria Gurgel do Amaral, que é a escola onde o Rafael dá aula, tem enviado para os alunos propostas de museus online, enfim, que desde casa você pode fazer um passeio pelo museu e quanta coisa tem no museu, né? Eu acho que é o momento da gente expandir formas de pensar o educativo em tempos de quarentena e saber que pensar e reativar a compreensão da educação como algo que faz parte do corpo. Então, é importante do experimentar, do colocar a mão, do fazer, né? Eu acho que é um pouco esse momento em que a gente vai vendo movimentos mais conservadores de educação, mas a gente vai vendo também proliferando tantas ações, tantas práticas, tantas ideias bacanas que vão nos dando a pensar. Eu gosto sempre de multiplicar coisa boa. Um exemplo também de prática bacana que eu gostaria de citar é o CAP UFRJ, que tem criado... Thiago. Antes de você seguir, eu queria fazer a leitura de alguns comentários. É que não estão aparecendo aqui para mim, desculpa. Eu já tinha aqui... Tudo bem. A do Carmo Gazzi, né? Tinha gostado de não tensão. Né? E ela comentou também que, para ela, o que está sendo é um esforço enorme na educação pública para manter o contato com os alunos, e isso é muito importante. A Ana Paula, um pouquinho antes dessa,
dessa fala da Maria do Carmo Galeazzi, também comentou. A escola da Rafaela se colocou publicamente contra a EAD e está fazendo um trabalho que eles chamam de afeto com a escola, para manter o vínculo com os professores, com os amigos e com outros participantes. Para terminar, a Aline apresentou aqui um pouco o nosso lado de professores, né? A Aline Silva disse que o professor também se vê numa encruzilhada de dar conta de uma lógica de ensino virtual que nem todos dominam. A produção de conteúdo virtual é uma tecnologia e não qualquer coisa. Sim. Eu estou pensando nisso, sabe, em uma coisa que eu defendo e penso muito, na escola, um ateliê de descoberta do mundo. Eu acho que quando a gente pensa a escola desse jeito, a escola é onde a gente está disposto a se perguntar sobre o mundo e sobre a vida e a experimentar coisas. Então, assim, a casa também é uma escola, né? E é muito bom quando a casa pode ser uma escola e a escola pode ser uma casa. Para ir terminando por conta do tempo e para deixar como provocação para a gente, eu vou contar uma história bem curtinha, que eu gosto de contar histórias. E essa história quem me contou foi Inês Barbosa, que é uma professora da UERJ, com quem eu aprendo muito. E a gente estava em um evento em comum e ela contou a história de uma conhecida dela que estava fazendo pesquisa no Instituto Benjamin Constant, que é um instituto de alunos, de estudantes cegos aqui do Brasil, ou do Rio de Janeiro. E aí a professora estava também fazendo pesquisa, né, na sala de aula dela com os alunos cegos, e um aluno se aproxima dela e pergunta se ela consegue ver do outro lado da parede, através da parede. E ela acha aquilo tão estranho. Como assim eu vou ver através da parede? Ela falou, como assim, do outro lado da parede? Se eu for lá ver do outro lado, ele disse, não. Você consegue ver através da parede? Ela respondeu, não. E o garoto respondeu, pois eu consigo. E começou a narrar tudo que tinha do outro lado da sala de aula, da parede, na outra sala. Isso, para mim, me chama muita atenção, porque a gente está sempre olhando o mundo, claro, desde o nosso ponto de vista, desde as nossas lentes, né? E ao passo que para o cego, como esse menino nos dá a perceber, o ver tem a ver com o corpo, com a presença, com experimentar o espaço. Uma vez que ele já entrou na outra sala e lembrava dela, ele tinha enxergado. Então, ver é através da memória, do afetivo, do corpo, né? E aí eu fico pensando que esses tempos de pandemia a gente tem que reaprender a ver, inclusive através das paredes, sabe? Porque, assim, a gente precisa se descolar um pouco da nossa lógica, da nossa verdade, da nossa compreensão do que é educação, para poder escutar um pouco, para poder ver e aprender com o outro. Esse menino, por exemplo, as crianças falam o tempo todo, inclusive não só com palavras, mas quando uma criança chora e acha que é chata a atividade, eles estão nos ensinando sobre algumas coisas. Não sei, talvez a crise da compreensão seja nossa, né? Como a Luciana Andréa está colocando aí, a gente realmente precisa, talvez, repensar a educação no sentido de abrir, de transbordar, de saber que talvez não exista educação em que a voz, por exemplo, do sujeito não possa estar presente, né? Tem um livro da Ivu que eu tive o prazer de organizar, que se chama Cotidianos de Formação Docente, Conversa, Currículo, Experiência, Currículo e Conversa com a Escola. E por que eu estou falando desse livro em especial? Porque é um livro que traz muitos relatos e histórias de professores que lidam com esse desafio de repensar a educação e que estão aprendendo com os próprios estudantes pistas para exercitar uma educação que possa ser um espaço assim de aprender junto, né? E aí o que acontece? Eu estou vendo aqui a Priscila colocando que ela é a favor dos alunos terem estímulo pedagógico durante a quarentena, e eu acredito, Priscila, que ninguém vai ser contra. Ninguém é contra, porque eu acredito que a gente está falando aqui justamente nesse viés. Agora, a gente está repensando o que seria um estímulo pedagógico, né?
Porque, por exemplo, para uma criança de educação infantil, talvez olhar para o céu, conversar sobre o céu, sobre as formas que vê nas nuvens, sobre as cores, ou sobre o alimento que está comendo, ou preparar junto uma salada de fruta, manuseando as frutas, experimentando, sentindo o que é um sabor doce, o que é um sabor amargo, o que é uma textura lisa, o que é uma textura áspera de uma fruta, por exemplo. Para mim, isso não é só pedagógico, como educativo, né? A criança brincar de amarelinha dentro de casa com o pai, ou se não tiver espaço, desenhar, brincar de massinha, criar, inventar coisas. Isso é pedagógico, né? A gente quer que as crianças se expressem, que elas assumam sua voz e ponham sua voz para fora, né? Então, Sim. assim, nessa quarentena... Vai lá, Rafa. Não, realmente, concordo totalmente com você. O momento é um momento de a gente exercitar essa atenção e escuta, essa atenção e escuta sensíveis em relação às nossas crianças e adolescentes, porque realmente eles nos dizem muito e a gente costuma deixar passar muita coisa. Eu queria puxar mais algumas discussões que estão sendo trazidas aqui por duas pessoas que estão falando de fora do país. Janete Gomes disse que a comunicação com estudantes indígenas com quem ela trabalha tem sido apenas por telefone. A maioria não tem outras ferramentas de acesso à internet. E aí ela deixa a provocação. Como ensinar e aprender bem por telefone? Pois é. Talvez seja uma pergunta para uma live inteira, né? Janet, quisiera decirte que Janet é uma professora que trabalha com indígenas na Colômbia e suas colocações sempre me provocam bastante, né? E a mim me fere muito um mundo em que a única possibilidade de contato pedagógico nesse contexto de encerro seja o telefone para muitos alunos, né? E eu acredito que muitos nem telefone tenham. Aqui no Brasil, alguns alunos do instituto onde eu trabalho, por exemplo, não tem telefone, não tem internet e a casa não chega carta, não tem como mandar, né? Então, assim, como é que faz? E aí a gente tem que botar em discussão também esse mundo neoliberal maldito que produz desigualdade, produz pobreza e depois quer culpar a escola por não dar conta de questões que a escola não tem como resolver, né? Então, inclusive, esses casos, para mim, também são educativos que a gente precisa botar na roda, precisa conversar, precisa pensar. Eu não sei se a gente vai dar conta, vai resolver conversando, mas a gente precisa movimentar o pensamento, abrir os olhos, ressuscitar os vivos. Num tempo em que o Brasil, por exemplo, está flertando com o fascismo, está à beira de um golpe de Estado, e a gente tem tanto ódio, tanta notícia mentirosa, tanta coisa, é um tempo de ressuscitar os vivos. E eu acho que falar da vida, falar do que nos aflige, falar dessas relações e situações de desigualdade, é ressuscitar os vivos também, né? Sim. Agora... Eu queria sublinhar aqui a Maria do Carmo Galeazzi. Ela deu uma ótima resposta à pergunta da Janete. Simples e ótima. O que a gente pode fazer para ensinar bem por telefone? Ela respondeu, deixando com que o estudante faça perguntas. Porque, realmente, a gente está num momento em que a relação com o conhecimento precisa ser pensada de uma outra forma, para além dessa lógica da produção que o Thiago está apontando e tem estado cada vez mais presente na educação. E essa questão da escuta e da pergunta deixam essa lógica neoliberal em suspensão. Seguindo, temos um outro comentário, agora da Hennifer Sanchez. Ela pergunta, um segundo para eu localizar. Ela pergunta, na verdade, para a Ana Paula, mas a gente pode falar um pouco sobre isso também, já que tem sido um ponto importante na nossa conversa. Ela pede para a Ana Paula para contar um pouco desse trabalho de afeto com a escola. Como seria? E eu acho que a gente já está um pouco respondendo a essa questão aqui.
justamente pelo fato de a escuta, por si só, um ato simples, ele já representa uma atitude de afetividade muito, muito forte, muito potente. A ideia de você se disponibilizar para escutar e acolher com calma, parar para escutar, essa parada para escuta, né, ela é um elemento muito importante para essa afetividade na educação. Eu estou pensando aqui, Rafael, que essa escuta de que você fala é uma escuta não só passiva, mas é um lugar de passividade ativa. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto de ilustrar com histórias, né, da sala de aula. Eu preparei um pouco antes do contexto de pandemia umas atividades, aulas lá para os estudantes surdos, com PowerPoint, com vídeo em Libras, né, em língua de sinais, vídeo do YouTube, com material escrito também. E aí eu fui mostrando o vídeo, fui mostrando para eles, aparecia nos vídeos material, textos escritos, que eu tinha o cuidado de o texto escrito e traduzindo também para o português, o texto que não estava escrito. E tinha na tela, assim, algo que não tinha a ver com o vídeo, senão com o aplicativo, né? Como se fosse alguma marca do aplicativo, como essa marca aqui que aparece para a gente do patinho, aqui no canto direito. E eu simplesmente ignorei aquilo. Para mim não era nada, não era importante. Aí dei a aula, finalizei tudo, e aí sempre gosto que eles interajam, falem, e um aluno levanta a mão e fala assim, e aquilo ali escrito ali que você passou direto é o quê? Aí eu peguei e falei assim, aquilo não é nada. E aí ele respondeu assim para mim, pois eu também queria ter o direito de saber o que era o nada. Aquilo me causou tanto impacto, aquilo me deu tanto a pensar, que acredito que a escuta também tem a ver com isso, sabe? Com assumir que nós não somos, que nós somos maus professores, e aí eu estou dizendo ser mau professor no sentido de compreender que a gente jamais vai compreender o compreender dos outros. Mal num bom sentido, no sentido de sermos professores curiosos e escutadores, professores que prestamos atenção no outro, né? Aquilo me causou tantos questionamentos, e eu tenho procurado ser um professor que escuta e que não tem o direito de dizer o que é importante ou não para o outro. E eu acho que agora, nesse contexto de quarentena, para mim, não há outro caminho para a educação que não seja passando pela escuta, para olhar para esse outro, prestar atenção nesse outro e perguntar se você gostaria de aprender. Sim. Que perguntas você se faz, né? Indo por aí. Eu somaria o que você está dizendo, Thiago, a potência das artes nesse momento também. Pela capacidade de mobilização, de criação. Então, quando a gente fala de fazer arte, as pessoas costumam pensar na arte como uma coisa muito idealizada, uma coisa muito distante. Mas você pode fazer uma coisa simples em casa, com a criança pela qual você é responsável. Você pode cantar uma música, você pode pintar, você pode dançar. Inclusive, são experiências muito importantes de vivência do próprio corpo. Um corpo, como você já apontou, que tem sido muito esquecido na educação. Sim. Bom, eu estou preocupado com o horário. Eu vou encerrando minha fala, minhas provocações, mas eu gostaria de encerrar com um convite, né? Um convite também para a Jennifer, que ela fez uma provocação para a Ana Paula, e na semana que vem, na segunda-feira, às 15h, no perfil da Rede Cirandar, depois eu posso compartilhar, vamos ter uma live da Ana Paula, uma outra amiga, falando de infância e educação antirracista. E eu acredito que a gente vai poder pensar um pouco mais sobre isso de uma educação pelos afetos. E afeto como não só aquilo, romântico, que bonitinho, mas afeto, inclusive, com aquilo que me provoca angústia, me provoca raiva, me provoca indignação.
uma educação que afeta, uma educação com corpo, né, gente? Com cara, com nome próprio. Porque não dá mais educação em todo. Sim. Bom, vou deixar aqui o comentário a Aline Dornelles, que coordena o Cirandar. Ela está presente com a gente na live. Então, eu estou deixando aqui o comentário dela para todo mundo não restar dúvida de como buscar, de como digitar nas ferramentas de busca. E, bom, a gente queria agradecer a participação dos nossos convidados e a participação de todos vocês que assistiram. A gente, felizmente, teve gente de quase todas as regiões do Brasil e de alguns outros países da América Latina. Nós ficamos muito felizes, essa é a nossa primeira live. E a gente quer agradecer a todo mundo que participou dessa conversa. E esperamos que tenham todos gostado e que possamos nos encontrar em outras conversas como essa. Bom, quem quiser acompanhar as nossas novidades, pode seguir a gente nas redes sociais. Nós temos página no Instagram e no Facebook, com o nome de usuário Aigu Editora, e também através do nosso site, www.aigueditora.com. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, em especial a Sheila, dizer que para mim foi uma grande honra, um grande prazer ser traduzido pela Sheila, né? Eu tenho o prazer de trabalhar na mesma instituição, ver o profissionalismo e a seriedade dela. Dizer que eu estou feliz, agradecer aos colegas também, vi que a Luciana está nos acompanhando aqui, outros colegas, e terminar com essa provocação do aluno mesmo, do nada, né? Porque nesse momento a gente precisa exercitar, inclusive, o nada. O que é exercitar o nada? Né? Não sei, vamos descobrir juntos. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Fiquem em casa, se cuidem, lavem bem as mãos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.